Agora que nós já vimos um pouco, né, sobre a interface do Maya, navegação e a parte básica, né, de criação de objetos, a gente vai entrar um pouco na parte da edição das nossas primitivas, certo? Então, primeiro, né, tudo que for primitiva aqui, né, todos esses objetos básicos, eles têm configurações pré-definidas que podem ser alteradas de acordo com o propósito do modelador, né? De acordo com o propósito do objeto a ser criado. Então, eu vou criar um cubo aqui, como exemplo, e junto uma esfera. Ok? Então, lembrando que para criar, né, basta, nesse caso aqui, selecionar o objeto, segurar Shift, clicar e arrastar, ok? Então vamos lá. As configurações das primitivas, elas são acessadas a partir da Channel Box, certo? Na minha Channel Box, além daquelas configurações de Translate, Rotate e Scale, que eu posso colocar individualmente aqui, né, para cada eixo e para cada objeto, eu tenho aqui, logo abaixo desse menu, eu tenho a aba de Inputs, certo? O que são os inputs? Tudo que eu modificar no meu objeto vai sendo colocado ali, tá? Então vamos supor, eu tenho esse cubo aqui, e a cada ação, cada modificador que eu faço no meu objeto, vai sendo adicionado ali. Ó. Então, deixa eu fazer algumas aqui. Então, se eu selecionar meu objeto agora, eu tenho aqui ó, várias informações no meu input. Tá? Então, eu tenho aqui ó, extrude 1, 2, 3 e 4, que foram ações que eu fiz. Ok? Mais para frente a gente vai ver isso com calma. Então, no momento, a gente vai concentrar no seguinte. Toda primitiva que eu crio, ela vai ter um input que já vem padrão, certo? De acordo com o objeto. Então, no caso aqui, se eu tiver dois cubos, certo? Eu tenho aqui, ó, primeiro cubo, eu tenho input polycube 1 e no segundo cubo polycube 2. Se eu selecionar uma esfera, eu vou ter aqui, ó, polysphere 1. Então, o nome desse input ele vai ser de acordo com o objeto. Se eu criar um cilindro, eu vou ter ali o polycylinder 1. Ok? E assim por diante. Vou deletar. Para deletar um objeto, né, basta eu selecionar o objeto e apertar a tecla Delete, normalmente. Tá? E selecionando o cubo, eu tenho aqui ó, Inputs, Polycube 1. Então, nos inputs, eu tenho aqui Width, Height e Depth, no caso do cubo. Tá? Isso aqui é o tamanho real do meu cubo. Então, esse tamanho aqui é relacionado ao tamanho da grade. Então, se eu colocar aqui ó, tamanho 1 para tudo, né, basta eu clicar no primeiro aqui e arrastar, depois digitar o 0, 0 não, desculpa, 1, e ele vai ter o tamanho de um quadradinho da grade. Olha só. Então, cada quadradinho desse da grade equivale a uma unidade de medida aqui. Tá? Que por padrão, no Maya, é equivalente a 1 centímetro. Certo? Então, pô, mas isso é a mesma coisa que a escala? Não. Okay? A escala é um multiplicador do meu tamanho. Então, se eu tenho um objeto aqui com tamanho 2, vamos supor, vai ocupar ali, né, 2 por 2 quadradinhos. Certo? Ó, 2 quadradinhos no eixo X, 2 quadradinhos no eixo Z. Ok? Se eu colocar aqui ó, escala igual a 4, percebam que o tamanho do meu objeto não modifica. Tá? O que acontece? Ele está multiplicando esse 4 vezes 2. Então eu vou ter um objeto de tamanho 8. Né? Então a escala é só um multiplicador
do tamanho real. Ok? Então, vou voltar aqui a escala tamanho 1. Além do tamanho real do objeto, eu posso configurar a quantidade inicial de polígonos do meu objeto. Então, por exemplo, se eu quero esse cubo com mais polígonos, eu posso colocar aqui, ó, na largura, né, width, mais polígonos na altura ou mais polígonos na profundidade. Opa. Tá? Aqui, por exemplo. Ok? Então, isso aqui vai ajudar a configurar o meu objeto de início. Tá? Para que serve? Às vezes eu quero começar um objeto, por exemplo, uma esfera, porém, como eu estou trabalhando com modelagem low poly, né, com poucos polígonos, eu posso escolher trabalhar com menos polígonos, começar com menos polígonos, né? Então vamos supor aqui, ó, no caso da esfera, ela tem alguns atributos diferentes. Tá? Ela tem o raio, que é na verdade o tamanho, e ela tem a subdivisão de eixo e de altura. Então eu posso colocar aqui, ó, menos polígonos nessa parte e menos polígonos na altura também. Ok? Então, eu posso começar a configurar meus objetos a partir da Channel Box. Mesmo que o objeto, por exemplo, fique quadradão dessa maneira, a gente tem recursos, certo? Para futuramente deixar ele com uma aparência mais arredondada, né? Mesmo mantendo uma quantidade baixa de polígonos. Então, todas as primitivas vão ter essas configurações. O torus aqui, por exemplo, né, que é esse anel. Quando eu crio ele, eu posso escolher o raio do anel, né, e a espessura do anel. Então, quando eu venho aqui nos imports, eu tenho as mesmas configurações. O raio para o objeto, certo? Tamanho do objeto. O raio do segmento, né, se ele vai ser mais grosso ou mais fino. Se eu quiser fazer uma espécie de rosquinha, por exemplo, um anel, ok? E mais uma vez aqui, ó, quantidade de subdivisão, certo? E a rotação aqui, ó, o twist, certo? Que eu posso escolher virar isso aqui, por exemplo, ó, certo? Tá? Você deve estar vendo que eu estou clicando no atributo aqui, certo? E modificando. Ó, eu não estou digitando aqui, certo? Para eu fazer dessa maneira, basta eu selecionar o nome do atributo, não o valor, tá? O nome, clicar com o botão do meio na viewport, e meu cursor vai mudar, ó, e aí eu arrasto para um lado ou para o outro. Isso serve para qualquer atributo, tá? Inclusive para Translate, Rotate, Scale. Ó. Se eu clicar no atributo e com o botão do meio arrastar para um lado para o outro, ele vai estar alterando diretamente o atributo aqui. Ok? Então, dê uma vasculhada nos outros objetos aqui, né, nas outras primitivas, dê uma explorada, certo? E até a próxima aula.